O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Está começando o programa Muito Mais Saúde de hoje. Programa especial falando sobre o Dezembro Laranja. Você sabe o que significa isso? Dezembro Laranja é a campanha do câncer de pele. E para falar sobre isso, hoje nós vamos receber aqui uma grande amiga, doutora Penélope Ogihara. Está conosco aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Penélope. É muito bom recebê-la novamente, né? Agora no programa Muito Mais Saúde. E dizer que as portas estão abertas desse programa sempre. Sei que você já é da casa, está sempre por aqui. Sinta-se muito à vontade. E nós vamos então falar sobre um assunto, né, que muitas pessoas ignoram, não sabem, não procuram saber. Mas ele existe, está presente em muitas pessoas que às vezes não sabem também que tem um problema. Doutora Penélope, ela é dermatologista e faz um excelente trabalho aqui na nossa cidade, né, doutora Penélope? Então, sinta-se à vontade e a gente vai começar o nosso bate-papo, então, a partir de agora, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho, e a doutora vai explicar o que é câncer de pele. Primeiro, para as pessoas entenderem, saberem, né? E tentarem identificar se alguma coisa pode estar acontecendo com elas. Então, primeiro, olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Agradeço muito a Márcia, muito querida, acho que vocês desenvolvem um trabalho fantástico, né, de conscientização, para que a gente possa estar informando a população das doenças, do diabetes, enfim, acho que é um trabalho louvável e espero que a gente consiga aclarar aí algumas dúvidas, né? E em relação ao câncer de pele, vai ter uma proliferação desordenada das células da pele e, dependendo da camada em questão, vai originar os diferentes tipos. A gente vai dividir basicamente em 3 grandes grupos, né? O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, que é o mais temido aí. Por quê? Porque o melanoma ele tem o risco de passar para o sangue e aí sim, inclusive com casos de óbito, tá? Para a gente ter uma ideia, são 180 mil novos casos de câncer e desses casos, 33% de todos os casos de câncer, tá? 33% de todos os casos de câncer vão corresponder aos cânceres de pele. Ou seja, é uma estatística astronômica. O carcinoma basocelular, ele tem um crescimento muito indolente, ela é bem lento, não tem que correr, mas em compensação a gente tem que lembrar que ele dá principalmente em áreas fotoexpostas, ou seja, vai dar no rosto, pavilhão auricular, onde tem áreas com estruturas nobres, perto dos olhos, nariz, boca, onde o diagnóstico precoce vai ter o quê? Menos cicatriz, menos deformidade e ajudando até na autoestima do paciente. Então, é um câncer que é a proliferação dessas células, dependendo se for a camada mais interna, a mediana ou a basal, enfim, vão dar a origem aos determinados tipos de câncer. Sim, então, assim, o percentual do aumento da doença é grande, né? Tem crescido. Sim. E 33% deles, então, são dos cânceres, 33% são de pele. Uhum. Né? Então, para vocês terem uma noção, né? Se a gente, vamos lá, vamos fazer uma continha. Se a gente pegar de 100%, tirar 33%... É muita coisa. São câncer de pele, é muita coisa. Para a gente ter uma ideia, os carcinomas basocelulares, eles têm uma estatística até separado
no INCA de tal forma que o número é muito grande, né? E é interessante a gente falar a respeito com a população, porque muitas vezes eles podem aparecer como manchinhas, eles podem não doer, eles podem não, como não tem esse sintoma, principalmente nos estágios iniciais, os sintomas vão aparecer conforme o tempo e a progressão da doença. É importante que o paciente faça o exame físico, né? O exame dermatológico, para que o médico habilitado esteja identificando quais lesões precisam ser retiradas ou não. É importante que qualquer pessoa faça um exame de rotina, talvez uma vez ao ano, alguma coisa, para se notar alguma diferença na pele. Exatamente. O tempo mínimo que a gente pede é em torno de uma vez por ano. E aí, indo ao médico, dependendo de algumas pintas, se elas são mais irregulares ou não, ou a coloração, aí o médico vai encurtar essa consulta, pedir para que ele vá num tempo menor. Né? Existe uma regra que a gente chama de ABCDE, para que a gente avalie, por exemplo, as pintas. Então é importante a gente ver o A. O A é a assimetria da lesão. Se a gente pega essa pinta e corta como se fossem fatias de pizza, tá? A gente cortando vão ser fatias irregulares ou de tamanhos diferentes, então você vê que é uma lesão assimétrica. Isso fala a favor também de uma lesão com possibilidade de malignidade. Quem faz essa... Na verdade, claro, o médico vai avaliar, mas em casa a gente já pode ver, puxa, olha, eu tenho essa pinta, ela está irregular, ela tem mais, se eu cortar ela no meio, ela vai ficar um pouco maior de um lado do que do outro, isso é importante. Outra é o B de bordas, as bordas irregulares, não totalmente desenhada ou esmaecida, ela também vai entrar. Bordas irregulares também pode ser sinal de lesão suspeita. C, de cor, a coloração também é extremamente importante. Coloração como? Acastanhada, aí na mesma lesão acastanhada, ela vai estar castanha claro, escuro, ou preta, ou enegrecida, ou azulada. Quando você olha uma pinta com múltiplas colorações, também tem que ficar de olho. O D, o diâmetro, existe um parâmetro que é de 6 milímetros, pintas maiores que 6 milímetros, elas devem ser avaliadas por um médico. O D, então, é o diâmetro e o E de a evolução. Da evolução. Por exemplo, uma pinta onde se tenha com o tempo alteração do relevo, ou ela começou a coçar, ela começou a sangrar, por exemplo, no rosto. Quando o paciente se lava, vai enxugar o rosto, ocorrem pequenos sangramentos. Isso também pode ser sinal de malignização. Nossa, pessoal, quanta coisa a gente aprendeu agora aqui, né? Não sei se eu vou fugir do assunto, mas aquelas manchas mais claras, brancas, que também às vezes são um pouco elevadas, tem alguma coisa a ver com câncer ou não? As manchas brancas, em geral, aquelas que aparecem, né, do antebraço, que você está falando, elas, em geral, elas têm relação com a exposição solar, que a gente chama de sarda branca, né? E a exposição solar ao longo dos anos que isso pode acontecer. Outras que são aquelas que a gente chama de melanoses, que são as manchinhas marrons ou manchas senis, que também estão ligadas à exposição solar. Mas essas brancas e as marrons, esse tipo, em geral, não está ligado a processos malignos. É ligado à exposição solar, mas sem possibilidade de malignização. Sim, entendi. Como é que é feito, na verdade, esse diagnóstico? A gente falou aqui, a senhora já deu algumas dicas que a gente pode, em casa mesmo, fazer um autoexame, mas como é que é feito o diagnóstico? Tá. Então, o diagnóstico do câncer de pele, ele é basicamente visual. É claro que muitas vezes a gente vai lançar a mão da histopatologia, da biópsia, que é o que vai selar, tá? E existe um aparelho que é o dermatoscópio. O dermatoscópio que, mal comparando, seria uma lupa, mas a gente consegue identificar algumas estruturas que me falam a favor da lesão ser benigna ou maligna. E aí eu consigo falar para o paciente, olha, acho melhor você voltar em tanto tempo, acho que não dá para a gente esperar um ano, ou essa daqui a gente vai ficar mais de olho, ou essa a gente já vai retirar.
tá? Então, o diagnóstico dermatológico, o diagnóstico dermatoscópico e a gente voltando a falar em casa para observar pintas que crescem, que tem alteração da borda, do relevo, que tem sintoma, coceira, sangramento, alteração de relevo, ficar de olho para que procure um médico habilitado para identificar se aquilo é um câncer cutâneo ou não. Entendi. Na verdade, tem algum grupo de pessoas que é mais propenso a ter essa doença? Então, o câncer de pele, ele pode dar em qualquer pessoa, tá? Agora, o fator principal é a exposição solar. Quanto mais a pessoa tem a exposição solar, maior o risco. Lembrar que, para o carcinoma basocelular e o melanoma, eles estão relacionados à exposição solar intermitente. O que é isso? É a exposição que a gente tem. Por exemplo, você tira férias e vai passar suas férias na praia e, de repente, naquele período não passou o protetor adequadamente. Isso, ao longo dos anos, vai favorecer o câncer cutâneo, tá? E o outro, que é o espinocelular, que é o segundo mais comum, esse é mais comum nos pacientes que têm exposição solar contínua. Então, seria muito comum no paciente, o lavrador, o trabalhador, né? O trabalhador rural, que tem uma exposição solar contínua, esse tem maior risco de desenvolver o carcinoma espinocelular. O atleta que tem exposição, às vezes, ao sol, né? Atleta que e tem outra, porque o esporte. atleta, às vezes, vai passar o protetor solar e é importante que ele reaplique mais vezes, porque está suando e a exposição solar importante, mais o suor, faz com que aquilo já perca a ação, né? Outra coisa que as pessoas me perguntam bastante é a respeito de quando passar e o quanto passar o protetor solar. Então, existe como uma regrinha das colheres, seria uma colher de chá, mais ou menos, para o rosto e 3 colheres de sopa de protetor solar para o corpo, tá? E na praia, realmente, a reaplicar a cada 2 horas. Então, lembrando, pessoal, não esqueçam, uma colherzinha de chá para o rosto e 3 colheres de sopa para o corpo. Perfeito. Né? Perfeito. E aplicação a cada 2 horas em casos de praia. Isso. Né? Então, é legal a gente falar sobre isso. Eu, por exemplo, não sabia dessa quantidade aí, né? A gente passa lá, usa... Às vezes até economiza, porque o protetor solar é caro, né? Mas é importante a gente fazer corretamente para que o resultado também tenha eficácia, né, do produto e a gente possa estar protegido, né? A ideia é essa. Eu já vi também algumas campanhas que são feitas, né? Acho que aqui na nossa cidade já teve alguma em praça pública chamando a atenção das pessoas para que venham fazer a avaliação, né? E muitas pessoas às vezes não participam, não acham importante, mas, gente, tudo que for prevenção, a gente tem que participar, a gente tem que estar lá, porque é isso que salva a vida, né? Com certeza. E um câncer de pele é uma coisa muito séria também, né? Como qualquer outro câncer, e precisa ter uma atenção muito grande. Agora, a gente vai falar um pouquinho, a senhora já deu a introdução sobre alguns tipos, né? E eu queria que falasse um pouquinho mais sobre os tipos e que o nosso público pudesse entender o que é. Uhum. Então, a gente, como eu estava falando, a gente vai dividir em basicamente 3 tipos, o basocelular, o espinocelular e o melanoma, tá? O basocelular, apesar de ser câncer, então ele é maligno, mas é um crescimento local. Retirada a lesão, são casos raríssimos descritos na literatura de espalhar, tá? De morrer daquilo, não tem. Mas a gente pensar que se a gente não tira uma lesão, e eu já vi, tá? Paciente que, quando procurou atendimento, a paciente já tinha 15 anos de evolução, de um carcinoma basocelular perto dos olhos, e o médico que a atendeu já tinha pedido para fazer a enucleação, ou seja, ela tinha que tirar os olhos, o olho, um dos olhos, por conta daquilo já, porque deixou passar muitos e muitos anos. E ela não tirou, era um serviço que eu trabalhava no Rio, e quando ela procurou o serviço, ela já trouxe a tomografia, já com infiltração, inclusive cerebral.
Então, quando Quer dizer, ela poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado. Ela já sofria de dor de cabeça importante, já não tinha como, nem se ela tirasse o olho, um dos olhos, possibilidade de cura de uma lesão que no começo ela ficou com medo. Então, é importante a gente ver que lesão inicial, tratamento é local, com a anestesia local e vai ficar tudo bem. E aí os outros, o espino celular, ele tem uma malignidade ali intermediária. Existem casos de uma lesão que pode ser um pouco mais profunda e aí sim atingir outros órgãos, e o médico que vai estar habilitado a decidir se vai haver necessidade de pedir exames laboratoriais, de sangue, ultrassom ou tomografia, tá? Lembrar, por exemplo, que é muito comum, como eu falei, em pacientes trabalhadores de área rural, então muitas vezes aquelas lesões de boca que não cicatrizam, que sangram facilmente, que às vezes são muito confundidas, muitas vezes até com herpes, pode não ser. Tá? E assim, eu tenho alguns casos no consultório disso, né? Lembrar também de pacientes de tabagismo, porque que fumam bastante, ocorrem alterações da célula com dano de DNA, levando ao câncer, tá? E aí o temido melanoma, que a gente pensa, o que é importante? Porque o melanoma está relacionado à exposição solar, mas também a gente tem a descrição de casos com alteração genética, né? E aí sim, hoje o tratamento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A respeito do tratamento individualizado desse paciente. Sim, então falamos aqui dos 3 tipos e a importância do cuidado, né? Na hora de se fazer esse diagnóstico. Você percebeu alguma coisa, tem que procurar orientação médica. Ela contou aqui a experiência de um caso que não fez isso e a coisa evoluiu. Só uma dúvida, alguns tipos de tratamentos, essa retirada pode ser feita no próprio consultório ou sempre em centro cirúrgico? Não, pode. Cânceres iniciais, você consegue fazer o tratamento no consultório. Hoje, dependendo do resultado, às vezes a gente tem uma lesão, talvez dependendo, por exemplo, vou já dar um exemplo, uma lesão maior, numa área que a gente não está querendo uma cicatriz, uma área nobre, pode fazer uma biópsia que a gente chama de incisional, que é tirar um pedaço, faz essa biópsia, confirmou o câncer, dependendo do tipo histológico, quem vai decidir isso é a biópsia, quem vai orientar, nortear isso é o resultado do histopatológico, da biópsia. Existem até tratamentos tópicos com cremes que vão agir justamente na célula de câncer. E aí, dependendo, não precisa nem fazer a cirurgia, né? Então, pessoal, não tem que ter medo, né? A gente sempre fala isso. As coisas acontecem na vida da gente, as doenças estão aí, nós estamos sujeitos a várias coisas, mas a gente às vezes tem medo, né? As pessoas têm medo de saber e a gente tem que mudar esse quadro. Ao invés de ter medo de saber, você tem que saber e cuidar, porque com cuidado você tem chance de cura, tratamento, cura e vida que segue, né? Isso. Nós vamos dar uma paradinha aqui para um intervalinho comercial. E eu espero que você não saia daí, porque ainda tem muita coisa boa. Nós vamos falar sobre cuidados para não ter o câncer de pele, vamos falar sobre tratamentos, vamos ter algumas imagens aqui que serão mostradas no nosso próximo bloco. Então não saia daí, voltamos já já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final.
Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta com o programa Muito Mais Saúde, agora no nosso segundo bloco, hoje recebendo a doutora Penélope, dermatologista. Estamos no Dezembro Laranja pelo câncer de pele e estamos falando sobre isso, né? Então, nós vamos continuar o nosso assunto e voltamos, como eu prometi para vocês, falando quais são os cuidados para não ter câncer de pele. E vem dica boa aí, porque está chegando o verão, doutora Penélope. Isso aí, então o verão dá para aproveitar? Dá, com certeza dá para aproveitar tendo cuidado com a pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? A gente fica até brincar, o maior é o fígado, não, é a pele. É verdade. É a pele. E aí, olha, a gente falar, por exemplo, dos cuidados, né, nessa época, para ir à praia, exposição solar, porque já aumentam as atividades recreativas num lugar, né, com exposição. Então, passar o protetor solar em torno de 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol. Então, aquela pessoa que vai para a praia, leva o protetor e vai passar lá, ela já está perdendo essa proteção, porque ele vai demorar um pouco a absorção e começar a agir. É importante ideal, que você enquanto você está se arrumando, está colocando o biquíni, a sunga, já passa o protetor solar. Em casa. Né? Então, 20 a 30 minutos já passar o protetor solar. Outra coisa que é bem interessante a gente avaliar é a questão das barracas. O tecido como nylon, ele não protege quase nada, ele vai perder, ele vai bloquear em torno de até 30% da radiação. Aquelas barracas com nylon, a gente até tem a sensação térmica que está indicando para a gente que não está protegendo, porque a gente está ali debaixo, sim, mas o calor que vem é intenso. Sim. E quando a gente sai dali, se não passou o protetor, você está queimado. Queimada. Porque ela não protege realmente. Né? E é muito comum as pessoas falarem, puxa, mas eu fiquei debaixo da barraca e me queimei, né? De repente acha que debaixo da barraca não precisa passar o protetor. E precisa, porque as barracas de nylon, elas vão bloqueiam a radiação ultravioleta em até 30%. Então, preferir as barracas de lona ou barraca de algodão. Tá? Essas ainda têm um pouco mais do bloqueio de radiação ultravioleta, que chega em torno de 50%. Tá? Outras coisas que, em termos, por exemplo, de alimentação, que a gente pode lançar mão nessa época, que vale alimentos mais leves, ricos em frutas, verduras, lembrar de hidratar, tá? A grosso modo, a gente calcula assim, em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, num paciente de 70 quilos vai dar 2,5, né? E água de coco. Teria que consumir de líquido, né? De líquido, 2,5 litros. Mais ou menos isso. E importante também, a gente hoje tem com tecidos com alta tecnologia, que a gente chama de FPU, que equivale a um bloqueio de até 98% dos raios ultravioleta, aquelas blusas de manga, tem umas que conseguem ter até com a luvinha, então é importante que vai prevenir aquelas manchas que a gente falou no bloco anterior, tá? Daquelas manchas marrons ou as clarinhas, e inclusive também o câncer de pele. Voltando à parte da alimentação, alimentos ricos em beta-carotenos ou carotenoides, que são os alimentos de coloração laranja, abóbora, cenoura, beterraba, mamão. Também, como eles têm essa substância específica dos carotenoides, ajudam com ação antioxidante, é importante também a sua ingestão. E a quantidade do filtro solar. Lembrar que ver se o filtro solar tem resistência à água, lembrar de reaplicar e a quantidade.
E o fator de proteção? E o fator de proteção. Então, hoje a gente tem do FPS, é o fator de proteção contra raios ultravioleta B, mas agora eles já colocam a proteção para o VA também, tá? Que aí é o PPD. Isso vai vir escrito na própria embalagem do protetor solar, tá? E se tiver dúvida, hoje a gente tem protetor solar com ação antioxidante, com ação anti-envelhecimento, com cor, sem cor, e para pele oleosa, para pele mista, para pele já seca. Existe uma gama muito grande de produtos e que aí realmente o médico pode estar orientando caso a caso. É importante saber que aí pelo menos de 30 para cima. Ok. Tá. Então, fator de proteção 30, né? Isso no mínimo. No mínimo. No mínimo. E os outros cuidados, né? Juntamente. Sim. Não adianta também só o protetor. Se puder também ter uma proteção da barraca, tudo junto, sempre vai ser melhor. Lembrar, né? também, né, nas crianças e os idosos que desidratam mais facilmente, e aí tem um maior risco de insolação, que pode ter febre, pode ter diarreia, dores abdominais, calafrio. Tá. E a gente vai então partir agora já para o finalzinho do programa falando sobre os tratamentos. Sim. E parece que você trouxe aí alguma coisa pra gente para falar sobre isso. Eu trouxe, como a dermatologia tem muita questão visual, eu trouxe umas fotos que eu acho que vai esclarecer bastante aí o pessoal daí de casa. Temos as fotos aí, podemos colocar? Então, aí eu coloquei uma lesão bem discreta, poderia passar desapercebido ou até como uma micose. Você vê da importância do médico estar avaliando. E como eu sempre falo, é preferível ir à consulta e falar, não, isso não é nada, não é um câncer, do que chegar aí, como eu tenho alguns pacientes que já tinham anos de evolução e poderia ter tratado com menos sofrimento, menos cicatriz, se houvesse um diagnóstico precoce. Como você falou, o medo, eu falo que o medo existe, mas não pode ser paralisante. Se descobrem a doença numa época, num estágio inicial, a chance de cura é enorme. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Vamos passar a outra? Aí eu coloquei algumas lesões assim, que é de carcinoma basocelular. A primeira é como uma bolinha, né? Ah, doutora, cresceu uma bolinha aqui, é normal ou não? Algumas vezes eles têm uma característica das microulcerações, que são, nessa de baixo dá para ver uma crostinha, como uma casquinha de sangue. É muito comum esse câncer apresentar algum sangramento, às vezes, claro, não é um sangramento importante, mas quando ele vai a gente pensar, feridas que não cicatrizam, que muitas vezes quando vai enxugar o rosto apresenta sangramento na toalha espontâneo, sem ter trauma, sem nada, para ficar de olho. A outra tem uma coloração mais amarronzada e aquela dali, a quarta, eu trouxe que é interessante para a gente pensar que o que lembra? Pode lembrar ou mimetizar uma micose, né? Ali talvez até uma psoríase por conta da descamação, tá? Então, muitas vezes ele pode mimetizar lesões benignas e aí sim o médico vai estar habilitado para poder estar diferenciando uma coisa da outra. E às vezes a gente olha aquilo ali, algumas delas que são as mais simples e não dá importância. Sim. Né? Então, de novo falando, melhor é o que a doutora acabou de falar. Melhor prevenir do que remediar. Vai lá e pergunta. Isso aí. Né? E aí, se disser que não, ótimo, maravilha. Se disser que sim, vamos embora tratar. Com certeza. A gente sempre fala isso também, né, nos casos que a gente trabalha muito com diabetes, a gente fala isso. As pessoas fogem de saber o diagnóstico. Não adianta. Ele está com você. Sim. Já está com você. Sim. E o que tem que ser feito agora? Correr atrás, tratar, investigar, procurar o profissional que possa te dar essa orientação, né? O que precisa ser feito. O que eu falo é focar na solução, não no problema. Isso aí. Focar na solução. E agora? O que a gente pode fazer? Né? E quais as opções, os tratamentos hoje muito melhores do que antigamente, né? Muita novidade, né? Sim. Eu acho que no passado talvez tivesse essa dificuldade até por conta de aparelhos que não existiam, que hoje tem, né? Hoje as imagens estão muito mais claras, muito mais nítidas, então vocês conseguem perceber
com mais facilidade. Então, tem muita coisa boa. Não tem por que dizer que não quer fazer. A gente estava falando aqui no intervalo, né? Que é a mesma situação do câncer de mama. Muitas mulheres têm, aí começa lá, aparece uma coisinha, elas dizem, não, isso aí não é nada não vou falar nada com ninguém, ninguém vou preocupar ninguém. Não vou preocupar ninguém. E aí é a hora que entra o problema, né? Como a gente já falou aqui. Eu, assim, vou defender essa causa sempre de campanhas de prevenção. Levantar a bandeira do Dezembro Laranja, que eu acho que poucas pessoas sabem que isso está acontecendo nesse mês e precisa ser falado. Com certeza. Acho que a gente tem também muito pouca informação, assim como a diabetes no câncer, a gente tem pouca informação sobre isso. As pessoas nem sabem, Dezembro Laranja, mas Dezembro Laranja de quê? Exatamente, né? Eu acho que assim, os tem meses, que se conscientizando, os meses que tem, poucas pessoas sabem, né, do que acontece. Então é o momento, a gente tem um canal aberto aqui, que pode falar sobre isso. Por que trouxemos esse assunto aqui? Não foi à toa, a gente está comentando exatamente do assunto no momento, né, propício para isso. E importante dizer para você que tudo que foi falado aqui, a gente dá aqui uma palhinha, né? Mas o importante é uma consulta. Você tem que fazer uma consulta, a gente já falou aqui, uma vez por ano, visitar o seu médico, em diversas áreas. Às vezes a gente fala muito, vou no clínico geral fazer uma check-up. Né? Não é só isso, como a gente tem que ir ao dentista, né? Como a gente tem que fazer um preventivo, como a gente tem que fazer um exame de visão. Sim. Tudo isso. E é isso mesmo, a gente tem que fazer mesmo. Porque é o preventivo da pele. Isso aí. A gente é uma maquinazinha, né, que está ali com uma engrenagem funcionando e se der algum probleminha, a gente tem que correr e consertar essa máquina, né? Eu acho que tem mais foto, vamos ver? Vamos lá. Aí, então, já uma lesão aí, olha, ela é assimétrica, ela tem os bordos irregulares, ela tem múltiplas cores ali no centro, ela é mais azulada, enegrecida, coloração marrom clara, escura, rosada, o diâmetro grande, maior do que 6 milímetros, e a evolução provavelmente era um pouco menor e foi aumentando paulatinamente. A gente é um caso de melanoma, então manchas escuras, procure o médico. É preferível que chegue lá e avise, não mas no caso dessa daí não tem dúvida nenhuma, mesmo com o aparelho, tem que retirar o quanto antes. A próxima. Então, aí eu trouxe uma lesão grande, tá? Isso é o carcinoma basocelular, já com invasão importantíssima e existe, tá? Inclusive, se a gente for ver na cidade, existem casos de lesões enormes que as pessoas deixam passar muitos e muitos anos. E esse é um carecimento muito indolente. Para estar desse jeito, tem que ter anos e anos de evolução. Mais uma vez, não foi logo correr atrás do que estava acontecendo, né? Exato. Eu acho que agora é a última. Não, aqui eu coloquei assim, para a gente ver o de cima, uma lesão benigna, a de baixo com potencial de malignização, tá? Da gente ver, então, em cima mais regular, embaixo a simetria, a borda, a cor e o diâmetro, tá? Pode passar. Aqui eu coloquei algumas diferenças entre câncer de pele e melasma. Melasmas são aquelas manchas escuras da pele, em geral não sente nada, o câncer de pele pode sentir ou não, mas também eu volto a repetir, não esperar sentir alguma coisa, o ideal é que você já identifique antes dos sintomas, pode passar. E aí voltar para o dezembro laranja, porque importante não se expor ao sol no horário de maior pico, entre 10 e 16, usar as barracas, o protetor solar, o óculos, que também ajuda até na prevenção de catarata, e é isso. Bom, é muita coisa, a gente queria falar muito mais, mas já acabou o nosso tempo. E eu vou deixar esse minutinho final para a sua despedida e dizer que as portas estão abertas.
Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito a oportunidade, espero que tenha aclarado, pelo menos em parte, aí, os nossos telespectadores e que aproveitem para se examinar e, se tiver dúvida, procurar um profissional. Existem vários profissionais capacitados aqui na cidade para que a gente consiga minimizar a chance aí de lesões graves, de sequelas, de baixa de autoestima, porque é importante a gente se cuidar. Se existe medo, não pode ser paralisante e a gente focar na solução, porque elas existem cada vez mais com tratamentos mais adequados e com menor risco. Muito obrigada, doutora Penélope. O programa Muito Mais Saúde termina aqui e esperamos vocês num próximo programa trazendo muito mais saúde. E depois do intervalinho, vem aí a novidade, programa De Olho na Diabetes. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Olá, pessoal. Estamos agora, então, começando o programa De Olho na Diabetes. Nova temporada, temporada 2020. E hoje nós vamos estar explicando para vocês o porquê desse programa. E eu estou recebendo nada mais, nada menos do que o diretor do programa, Ronaldo Pereira. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Espero que você possa passar para a gente aqui toda a ideia desse programa. Tem gente que ainda não conhece o De Olho na Diabetes, né? Mas alguns já conhecem. A gente já teve uma temporada aqui na TV. E eu vou falar um pouquinho do Ronaldo, apresentar o Ronaldo. Ronaldo Pereira, ele é diretor do programa, também apresentador do programa, porque de vez em quando ele está aqui com a gente e bate um papo também, apresenta, mil e uma utilidades, né, Ronaldo? Também diretor da ADCEBRA, Associação dos Doentes Crônicos do Brasil, e formado em administração com foco em marketing. Ronaldo, muito bem-vindo a esse programa que nasceu, né, na sua ideia, na sua mente. E eu queria que você começasse agora a dizer para a gente como é que nasceu a ideia de fazer um trabalho como esse. Bom, em primeiro lugar, pessoal, é um prazer muito grande, Márcia, estar aqui com vocês aí que estão nos vendo e aprendendo um pouquinho mais da nossa história. Esse programa nasceu há muito tempo de uma experiência que nós passamos. Para quem não sabe, né, nós somos um casal, né, marido e mulher. Nós temos um filho que de 8 para 9 anos ficou com a diabetes. E de lá para cá a gente passou a procurar e conhecer essa doença que tanto nos assustou, e essa experiência marcou muito, Márcia, a nossa vida, você sabe disso. E nós passamos a ingressar numa associação e aprendemos um pouco de diabetes, aprendemos bastante sobre esse assunto. E até 2015 nós estávamos acompanhando e dirigindo essa associação, quando
passamos a não mais pertencer a essa associação, mas ficou aquele vácuo, né? A gente sabia tanta coisa e o que a gente ia fazer com esse conhecimento? E vocês até me lembram hoje que a Taiciele estava trabalhando numa emissora de TV e vocês estavam conversando na sala, eu no quarto, e eu sei que você sentiu aquele desligamento, né, daquela associação e aí eu fiquei pensando assim, poxa, minha filha está dentro de uma rede de TV, por que não fazer um programa de TV com conhecimento? Você já tinha formação, né, de assistente social, tinha acabado de fazer um curso, né, uma preparação, certificação em educador em diabetes. E eu falei assim, eu pensei em duas situações, né, 2 temas. Na mira da diabetes, eu imaginava uma flecha saindo, né, e batendo no círculo, que é o círculo azul da diabetes, bem no centro, para a gente tratar do assunto da diabetes. E o outro era o De Olho na Diabetes, que é exatamente o programa que nós temos hoje, que era o programa que ia falar, está de olho, né, centrado, olhando a doença e procurando profissionais, e comecei a imaginar aquela coisa. Eu acho que isso é uma coisa meio assim divina mesmo. Eu gosto muito de pensar nessa parte assim, que foi uma inspiração que, se nós estamos aqui hoje, né, novamente, é porque isso foi uma inspiração. E de lá para cá a gente veio, né, fazendo esse trabalho de levar conhecimento, né, para as pessoas, porque a princípio o programa é isso daí: orientação, educação e prevenção da diabetes, porque era uma doença até meio misteriosa para a gente no passado e para muitos friburguenses. Hoje não. Hoje nós temos ali, além do programa De Olho na Diabetes, em 2015 nós lançamos o projeto De Olho na Diabetes, que é exatamente as campanhas de rua. Nós fazíamos muitas campanhas. Hoje nós temos mais de 20 mil testes realizados. Então nós temos um cadastro imenso e hoje nós temos uma experiência muito bacana sobre essa doença. Então não poderíamos deixar isso parado, né? E hoje nós temos aí, em 2015 nós fizemos numa emissora, em 2016 nós fizemos a 2ª temporada, na TV Zoom, e hoje nós voltamos à TV exatamente na 3ª temporada, uma parceria com a TV para falar exatamente do mesmo assunto, que envolve muita coisa, né? Saúde, principalmente essas pessoas que não têm conhecimento, né? Eu acho que a nossa grande preocupação quando a gente pensou também em fazer esse projeto, né, nasceu na sua mente, na sua ideia, depois sentamos, conversamos. Isso é interessante você falar, porque você está dizendo, eu esqueci de um detalhe, pessoal. É porque quando elas estavam na sala, né, conversando sobre esse assunto, né, do que iria ser feito e tal, eu senti que você tinha muita vontade de tocar alguma coisa, eu levei essas 2 ideias. Falei assim, pensei nisso. Mas você é maluco, a gente não tem experiência de TV e tal. Não, deixa que a gente organiza, eu procuro os patrocinadores e vamos levar. Isso é que está acontecendo aqui. Agora só tem uma coisa, nós temos 2 temas, né? 2 marcas para levantar. De olho na diabetes, aí eu pensava, né, num olho, né, voltado, e no final ele piscava e abria com o símbolo da diabetes redondinho, né, no olho. E a outra era o alvo, né, que também é circular, lembra o círculo, né, um círculo azul, que seria, mas vocês escolheram De Olho na Diabetes, né? E então, quando ele lançou essa ideia, como ele falou, eu achei uma loucura, né? Porque quem ia estar aqui era eu, né? E não tinha a menor experiência, nunca fiz nada na área, mas a vontade era tanta de trazer informação, porque, na verdade, pessoal, a nossa grande motivação para tocar esse trabalho foi o que aconteceu com a gente. Quando nós descobrimos diabetes no nosso filho, eu não tinha informação nenhuma, eu nunca tinha ouvido falar sobre diabetes. Então isso, depois que aconteceu com ele, nos incomodava. A gente queria levar isso para quanto mais pessoas, né, para que não acontecesse com as pessoas o que aconteceu com a gente, a falta de informação. Então, foi um dos objetivos de criar esse programa, foi trazer informação sobre esse assunto que não se fala. Eu sempre bato nessa tecla. Nós tivemos agora, todo ano aí, em novembro, tem o Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro. Quantas coisas nós ouvimos falar na mídia sobre isso? Muito pouca coisa, né?
quando é divulgado alguma coisinha, é rápido, ninguém fala nisso. Então, na verdade, a gente sente essa dificuldade de trazer essas informações. Então, teve um objetivo. Por que desse programa? Qual foi o objetivo principal? Sim, o objetivo principal foi orientação, educação e prevenção, né? O susto que nós tomamos, a experiência que nós tínhamos, você com a certificação, né, Márcia, de educadora em diabetes, não poderia deixar isso passar. A gente não poderia deixar, nós não fomos chamados para essa luta à toa. Então, o objetivo foi esse, a princípio. Mas nós temos um outro objetivo agora na terceira temporada, porque educação, orientação e prevenção. Tá, a gente falou muito e vamos trazer novidades aí para o próximo ano. Sempre lembrando, Ronaldo. Para esse ano, né, na realidade de 2020, que são coisas novas. Sim, mas sempre lembrando também que a nossa grande preocupação quando a gente vai montar aqui esses programas está trazendo para vocês profissionais que possam falar sobre o assunto, né? A gente tem algum conhecimento, lógico, a gente tem a vivência, o dia a dia, né? Mas a gente gosta muito de trazer aqui profissionais que vão falar sempre mais focados nesse assunto de diabetes. Não significa que a gente não vá falar também sobre outras coisas, Isso, né? Foi muito bacana porque nós aprendemos com os profissionais aqui no programa. Com certeza, é uma aula. Eu aprendi muito vendo ao vivo, né, aqui na hora da gravação, na hora da apresentação, e isso ali nos estimulou ainda mais. E muitas pessoas nos perguntaram, e aí, o programa não vai continuar? Então, esse programa, essa temporada agora, é uma temporada que tem um objetivo diferente. É um objetivo de conscientização, porque nós passamos a verificar na rua que as pessoas têm diabetes, mas elas não se conscientizam do perigo de não se manterem equilibradas com as suas taxas de glicemia, né? Com a questão do sedentarismo, a falta de exercício físico. Quantas pessoas, Márcia, a gente encontrou na rua na hora da campanha, pessoas que estão totalmente descontroladas, que vão ao médico uma vez em 5 anos. Então, a gente precisa conscientizar esse pessoal. É verdade, Ronaldo. E a gente já faz aqui um convite para o nosso próximo programa, onde a gente vai começar a, vamos dizer, destrinchar esse assunto que é diabetes, né? Então, nosso próximo programa, eu convido vocês para assistirem, não percam, a gente vai começar do zero, do beabá, né? A gente vai falar sobre o que é diabetes, sintomas, complicações, e depois nós vamos dar um geral para vocês. E depois a gente vai começar a trazer esses assuntos particulares com os profissionais, né? Essa é a ideia. E os planos futuros do programa, vai ficar aí o gostinho de surpresa para vocês, né? Eu acho, assim, que tem muita coisa nova para acontecer. Tem um projeto novo que eu estou preparando aí. Não posso falar, não posso antecipar para vocês, mas vai envolver muita cidade. Queria dizer também que o projeto e programa de Olho na Diabetes não se limitou à cidade de Nova Friburgo. Nós fizemos mais de 20 mil testes nas ruas, né? Incluindo outras cidades. Sim, o município de Sumidouro nós tivemos várias vezes, Bom Jardim, Cordeiro, região dos Lagos, nós estivemos fazendo essas campanhas, então é muita coisa. E desse projeto e programa nasceu a associação, que hoje é a Associação dos Doentes Crônicos do Brasil, que é a DCEBRA, que também passou a ser uma parceira nesse projeto todo. Então, vem uma coisa muito bacana que vai envolver a cidade e os municípios. Então, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Ronaldo, se despedindo aí para a gente terminar esse programa de hoje. Bom, pessoal, não perca essa nova temporada aí do programa e projeto de Olho na Diabetes. Vocês não vão se arrepender, vão ter vários profissionais, tecnologia, nós vamos trazer aqui tecnologias de ponta para que as pessoas saibam. Hoje mesmo eu já apresentei novas tecnologias de glicosímetros que trazem todo o histórico da pessoa e ainda dão as tendências até da questão do percentual de insulina a ser utilizado. Então, muita coisa nova aí. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua presença. Você vai estar aqui muitas vezes, com certeza, porta aberta no programa de Olho na Diabetes. E eu convido você que esteja conosco na próxima semana. E hoje fica por aqui o programa de Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau.
Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão.